Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora nesse vídeo eu vou mostrar como você cadastra provas nos seus cursos, seja prova final, prova de aula ou prova de módulo. Você vai ver que elas são praticamente iguais e é muito fácil cadastrar para você começar a testar o conhecimento dos alunos aí e quem sabe depois oferecer até um certificado, né? E falando nisso, a gente também tem um vídeo de certificado aqui. Depois dá uma olhada nesse link que eu deixei na descrição para você assistir esse vídeo também. Vem comigo! Bom, agora eu vou entrar aqui na minha plataforma, clicar na opção Login, entro aqui com meu usuário e senha, clico aqui na foto de perfil e venho na opção Administrar. Primeiro a gente vai visualizar como cadastra uma prova final, que é uma prova que aparece lá no fim do curso, depois que o aluno já assistiu todas as aulas e passou por todos os módulos, tá? Mas primeiro, antes da gente começar o cadastro da prova final, ou de aula ou de módulo, é muito importante que você tenha o banco de questões cadastrado. Esse banco de questões armazena todas as perguntas que você deixou ali no curso, seja pergunta dissertativa, alternativa, múltipla escolha. E é muito importante também você cadastrar o gabarito, porque ele vai permitir que o EAD corrija as provas automaticamente, te livrando desse árduo trabalho. Muito legal, né? Então vem comigo para você ver como funciona. Eu vou acessar aqui a aba cursos. Agora eu vou entrar nesse primeiro curso, por exemplo. Eu venho aqui no botão opções, detalhes. Aqui eu estou dentro do cadastro do curso, tá? E vou clicar nesse menu que fica dentro do cadastro dele. Venho nesse menu, venho na opção banco de questões. Aqui eu já tenho algumas perguntas cadastradas. Vou cadastrar uma nova para vocês verem aqui, ó. Botão opções, nova questão. Isso aqui é caso eu queira cadastrar uma pergunta manualmente. Às vezes eu só quero colocar uma pergunta rapidinho ali, então eu posso usar esse passo a passo. Se eu precisar incluir várias perguntas de uma vez, aí tem a opção também de importar perguntas. Então eu vou clicar aqui, ó, no campo pergunta, vou colocar uma pergunta qualquer aqui, tá? É só um testezinho bem simples mesmo. Então eu vou colocar aqui quanto que é 5 mais 5. E aqui, ó, no campo quiz, se você deixar como não, significa que essa pergunta poderá ser usada no cadastro de prova. Se você deixar esse campo do quiz como sim, significa que essa pergunta será usada somente em cadastro de quiz, tá? Depois eu posso fazer um vídeo aí para vocês para explicar um pouco mais sobre como funciona o quiz. Mas ele é bem facinho também. Se eu deixar como sim, o EAD entende que essa pergunta só pode ser alternativa, porque hoje é assim que funciona o quiz. Você só pode colocar perguntas de alternativa. Agora, se você marcar que é uma pergunta de prova, você pode colocar tanto alternativa, dissertativa ou múltipla escolha. Então, eu vou colocar uma múltipla escolha aqui de exemplo. Eu vou colocar 2, vou colocar 10 e vou cadastrar um mais aqui, vou colocar 40, vou cadastrar mais uma resposta aqui no mais, colocar a opção 55. Agora eu dei um cadastrar aqui, salvo com sucesso. Eu já tenho essa pergunta aí no meu banco de questões e agora eu já posso usar ela para cadastrar a minha prova. Agora que eu cadastrei aqui essa pergunta, ele está me informando o seguinte, ó, que esse banco de questões possui perguntas sem gabarito, e é o caso dessa aí que a gente acabou de cadastrar. Então eu posso clicar aqui em criar gabarito ou botão opções, criar gabarito. Aí ele está me falando aqui, ó, da pergunta de número 13 no banco de questões. Eu posso cadastrar o gabarito dela aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 5 mais 5 no exemplo bem bobo aí, é 10 e 55. Aqui, aí depois eu clico no botão responder, aí já respondeu essa pergunta, né? Já estou com o gabarito cadastrado. Aqui na pergunta 10, pessoal, ela é uma pergunta dissertativa. As perguntas dissertativas não tem como você cadastrar o gabarito, porque não tem como saber o que o usuário está digitando, não é mesmo? Então, nesse caso, se você tiver uma prova de 20 perguntas e uma delas for dissertativa, essa prova vai ficar pendente de correção manualmente. Se todas as perguntas tiverem gabarito e for de alternativa ou múltipla escolha, aí você pode ficar tranquilo que o EAD vai dar conta do recado e vai corrigir todas as provas automaticamente, beleza? Então, aqui eu já estou com o gabarito dela respondido. Agora sim eu vou acessar o cadastro de prova final, clico aqui em menu, prova final. Vou dar um título para essa prova, né? Vou colocar aqui prova final, aprenda mais, qualquer nome que você quiser. Deixe o status como publicado para poder aparecer para os alunos. Você tem a opção de notificar alunos também, tá? Dependendo do plano que você tiver. O campo peso é muito importante entender. Se você deixar o campo peso como 0, o EAD entende que essa prova não tem um critério avaliativo. Então, mesmo se o aluno não atingir a média que você configurou no cadastro da prova, ele consegue prosseguir
seguir adiante ali depois com a emissão do certificado. Isso falando da prova final. Se você tiver uma prova de módulo ou uma prova de aula que você deixou o peso 0, mesmo que ele não tenha atingido a média, ele consegue prosseguir para as demais aulas. Se você colocar o peso igual a 1 ou um número maior, aí sim o EAD entende que essa prova tem um critério avaliativo. Então, se o aluno não atingir aquela média que você configurou, ele não vai passar na prova. Mas depois você, como administrador, também tem uma opção de liberar o acesso dele manualmente, ou seja, mesmo que ele não atingiu a nota suficiente, você pode marcar para ele prosseguir com os próximos módulos e aulas. Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Vou deixar peso 1, a ordem das questões pode ser sequencial ou aleatória. Se você marcar aleatório e colocar 10 aqui, por exemplo, e aí aqui no campo perguntas, você selecionou 20 perguntas, ele vai selecionar 10 dentro dessas 20 e fazer de forma aleatória para todos os alunos. Se você marcar como sequencial, aí só vai aparecer para os alunos as perguntas que você selecionar nesse campo. Então eu vou colocar essa aqui, por exemplo, vou colocar essa aqui e colocar a última pergunta ali que a gente cadastrou. Eu vou aprovar os alunos com qual média? Eles precisam acertar 60% ou 50%, 70%. Você que vai definir. Você pode definir quando que essa prova vai estar disponível para o aluno. Então, se deixar como conteúdo liberado, significa que ela já está disponível a partir do momento que você publicar. Se você deixar com data fixa, só vai liberar essa prova a partir de tal dia que você vai informar nesse campo. Ou período flexível, por exemplo, eu só vou liberar essa prova aqui 7 dias ou 2 dias depois da conclusão da última aula. Isso aqui você consegue fazer tanto na prova final ou no módulo ou nas aulas, tá? Desde que não seja a primeira aula. Aqui nesse campo encerrar acesso, você pode falar que o aluno não tem mais acesso a essa prova depois de 7 dias que ele fez ela, ou você pode marcar também para não encerrar o acesso, ele pode estar sempre retornando ali para visualizar as respostas que ele deixou. Exibir gabarito, se você marcar como sim, vai exibir o gabarito para o aluno somente na última tentativa. Se não quiser, é só deixar como não. Campo de duração da prova, você pode informar aqui também, por exemplo, vou colocar 50 minutos, vou configurar que essa prova tem tentativas, tá? Ele pode fazer até 2 tentativas, mas eu só vou liberar a segunda tentativa em 2 dias ou em 2 horas, por exemplo. Então você tem toda essa gama aqui de configurações para você deixar bem legal ali a prova para os alunos e também não deixar tão fácil. Quando você coloca essa opção de tentativas, de liberar a tentativa depois de algum tempo, aí isso deixa o aluno um pouco mais preparado para fazer a prova novamente. Não é uma prova que ele simplesmente entra e já começa a responder de qualquer jeito. Então você tem essas configurações aí para deixar bem parecido como se estivesse aplicando uma prova de forma presencial mesmo. Eu vou deixar o permitir tentativas como não aqui, só para a gente poder salvar. Salvo com sucesso. Agora, como que eu faço para visualizar essa prova? Como que ela aparece para o aluno? Posso vir nesse botão opções e ver curso. Aqui eu já estou dentro do índice do curso, já tenho os módulos ali com as aulas e agora tem essa nova tarja aqui da prova final, aquela prova que a gente acabou de cadastrar. Então é dessa forma que vai aparecer para o aluno. Ele vai clicar aqui, ó, ir para a prova. Então aparece algumas mensagens aqui para o aluno, né, falando que o curso fica indisponível até que ele conclua essa prova, que ele vai ter X minutos de duração e se ele estiver pronto, só clicar no botão aqui para começar a provinha. Então eu vou marcar aqui a minha primeira resposta, vou colocar essa aqui, por exemplo, vou responder e aí na 2 eu vou colocar essa aqui, vou responder a terceira e última pergunta, vou colocar aqui 10h55, clicou aqui em responder, aí já deu a mensagem, parabéns, você foi aprovado nessa prova, porque tinha 3 perguntas, eu acertei 2, então eu tinha configurado aquela média de 60% no cadastro da prova. Como passou um pouquinho, já me aprovou automaticamente, até porque também eu só tenho pergunta de alternativa e múltipla escolha, então é desse jeito que aparece a provinha ali para o aluno e para você aqui no painel administrar, ela também fica gravada aqui em menu provas. Você tem lá dentro do curso o cadastro da prova, o cadastro das perguntas e aqui em menu provas é onde ficará salvo todas as provas dos alunos, todas as respostas que eles deixaram ali. Você pode clicar aqui, ó, nessa prova, abriu aquelas mesmas informações. Se você precisar corrigir ela de novo, você pode clicar aqui no botão reavaliar para dar uma nova nota ali para o aluno. Você pode editar essas informações aqui de início, conclusão, a nota final ali, deixar a observação para ele.
ele se precisar. E se for o caso aí de permitir o aluno fazer novamente a prova e não tem tentativas, só você clicar aqui no botão excluir para excluir essa prova e permitir que ele faça novamente. E depois, quando você retorna aqui na listagem de provas, você também consegue exportar elas, mas esse relatório ele é mais sintético. Você não vai conseguir exportar cada resposta ali do aluno. Ele é mais sintético ali, trazendo só as informações do cabeçalho da prova, como a data de início, conclusão, quem é o aluno, qual o curso, qual a nota que ele tirou ali. Agora vamos dar uma olhadinha ali, só para terminar, dentro lá da parte de módulos e aulas, a gente vê como cadastra a prova. É a mesma coisa, pessoal. Você vem aqui, ó, no botão opções do curso, vem em módulos, você pode clicar aqui no módulo que já existe, botão opções, prova. Olha só, são os mesmos campos da prova final, só que aqui você vai estar cadastrando uma prova de módulo. Quer ver só? Se você colocar uma prova aqui, ó, vou colocar essa pergunta. Aqui, quando é prova de módulo e aula, também tem esse campo tornar prova requisito. Ou seja, estou na prova do módulo 2, é uma prova requisito. Então, se eu não conseguir tirar a nota nela, eu não consigo avançar ali para o restante do curso. Então, tem essa configuração também. Vou colocar 50% de acerto, vou colocar 2 perguntas aqui. Duração da prova 50 minutos. Vou salvar. Agora, se eu quiser visualizar ela, eu posso vir aqui, ó, no cadastro do curso e botão opções, ver curso novamente. E agora, se eu clicar aqui, ó, no primeiro módulo, você vai poder ver que ele já tem uma prova de aula cadastrada, aquela mesma tarja, mesma configuração. Então eu tenho a prova da aula que eu já tinha cadastrado e aqui no final do módulo eu tenho essa nova prova que eu acabei de criar. Então qual a diferença de prova de módulo, aula e prova final? Praticamente só layout, porque ela vai aparecer aqui no final do índice do curso ou no final do módulo ou anexada logo abaixo da aula. E agora, a gente voltando aqui, ó, no botão administrar, vem aqui em cursos, botão opções do curso, aulas, mesma coisa, eu posso cadastrar as provas aqui. Note que já até tem um ícone, né, de prova que eu já tenho cadastrado. Se eu quiser cadastrar nessa aqui, só clicar no botão opções, prova, e aí eu já consigo cadastrar ela aqui também. E aí, fala pra mim, o que você achou desse vídeo? Tá gostando do nosso conteúdo? Espero que tenha ficado bem claro aí pra vocês. Se você ainda ficou com dúvida, chama a gente aqui no suporte que a gente vai te dar um auxílio, beleza? Obrigado, gente, até a próxima!